Se tem um segmento que é referência absoluta em fazer boas campanhas publicitárias, sem dúvida nenhuma é o de bens de consumo de alto giro. Talvez por se tratar de um setor que depende muito da qualidade dessas iniciativas para ter sucesso comercial. Portanto, nada melhor do que conhecer as boas práticas de campanhas publicitárias do próprio setor, né? Nesse sentido, no programa de hoje, nós vamos bater um papo sobre como ter sucesso com campanhas publicitárias com a Ana Teixeira, diretora de marketing da Mondelez, uma das maiores empresas de alimentos do mundo e uma executiva com quase 20 anos de experiência no marketing de grandes indústrias de bens de consumo e que tem cases extremamente interessantes de campanhas publicitárias na área. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça-feira às 19 horas, simultaneamente no YouTube, em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua, apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, nada mais importante para ter um bom início aqui de bate-papo do que dar muitíssimas boas-vindas aqui à nossa convidada mais que especial, a Ana. Como é que você está, Ana? Tudo bem? Está animada para a conversa? Super animada, gente. Tudo bem? Como estão todos aí? Acho que foi um grande ano, né? Então é muito bacana poder começar assim. Que bom, que bom. Vamos conhecer como é que foi o ano aí, as campanhas, né? Estou bem animado também. Você, Lius, como é que você está? Como é que está a expectativa aí para o programa? Maravilha, estou muito empolgado, até porque eu sei do potencial da Ana de criar um conteúdo super relevante. É a segunda vez que a Ana vai participar de um conteúdo com a gente, né? Ela já gravou um programa do Masterclass com a gente, né? De branding, que ficou sensacional. Então certamente vai complementar a participação dela, hein? Inclusive eu escutei esse episódio faz uns 2 anos. Exato, já, né? Exatamente. Está lá no nosso YouTube, para quem quiser, né, conferir, certamente, né, vai ser de muita valia. O Masterclass era um podcast, né, que a gente tinha sobre desenvolvimento de boas práticas nos subsistemas de vendas. E nesse episódio foi sobre branding, né? Então lá tem um roteiro de boas práticas da área, né? Muito bem, antes da gente entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, que é uma holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas, a gente tem a For Sales, né, que é uma consultoria de Executive Search, que hoje é uma das maiores recrutadoras de média e alta gestão de vendas e marketing da América Latina. O Sales Jobs, que é uma HR Tech que faz tem revolucionado, né, a forma de recrutar grandes volumes de vaga de base de pirâmide, né, vendedores, promotores de venda e tudo mais para grandes corporações e outras empresas. Então, feita essa abertura, agora sim, entrando no tema, né, Lius? Vou começar com a primeira pergunta, depois a gente desenvolve em cima. Então, Ana, para começar, queria ilustrar melhor aqui o poder de uma boa campanha, te pedindo para contar para nós o maior case de retorno de campanhas publicitárias que você já presenciou como executiva, para dar a tônica aqui do quanto que uma boa campanha pode, de fato, entregar para uma empresa, né? Claro, acho que o grande case que a gente teve até esse ano passado, acho que foi um grande ano para a categoria como um todo, afinal a gente saiu de uma pandemia onde foi muito difícil, né, recuperar. A gente acabou comendo, por conta da pandemia, uma série de ocasiões de consumo, de triggers de consumo, de canais de consumo, então a comunicação foi chave para que essa retomada acontecesse em termos de relevância, e acho que a campanha que eu poderia destacar é Bubba. A campanha de Bubba como um todo, o ano de Bubba, acho que foi excepcional. A marca triplicou de tamanho no ano passado, então efetivamente o resultado veio muito, de uma forma muito forte, e eu acho que ela representou muito de um formato também de comunicação muito diferente que a gente adotou com essa marca, porque é uma marca que tem como objetivo conversar com a Gen Alpha, então uma geração
nova, né, obviamente, né, nesse momento de início de conversa, e uma geração que traz suas complexidades para a gente comunicar, né, uma geração muito mais rápida, muito menos formatada, se a gente achava a Gen Z hiperconectada, a Gen Alpha é ainda mais conectada, né, então a gente fez uma campanha 100% co-criada com criadores de conteúdo do TikTok e de outras plataformas junto com a gente, mas nenhuma parte da campanha veio de forma monolítica, numa direção só da marca para o consumidor, mas tudo foi acessado e foi co-criado e nasceu dessa contribuição e dessa colaboração com quem entende de conversar com essa geração, e é um pouco esse o espírito que a gente tentou implementar na marca, como que a gente garante que o nosso tom de voz, e óbvio, garante que o ponto de vista e a consistência de marca seja entregue através disso. Então, acho que o aprendizado grande que a gente teve e o case incrível foram dois. O primeiro que mostrou um pouco a força e o poder da marca, foi uma ação, e aí a comunicação, ela transcende muito o formato tradicional de mídia, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente experienciou muito dessa construção do equity da marca por uma colaboração que a gente fez com o Boticário. Então, o Boticário lançou dentro da linha Cuide-se Bem, eles lançaram uma parceria com uma linha, na verdade, de Buba, dentro dessa linha, e a venda foi um sucesso tão absoluto que a gente reeditou a edição, e mesmo eles tendo fabricado triplo do volume, o produto se esgotou em menos de 2 semanas, que é algo que era para durar quase 1 ano de estoque. Então, o que mostra a tremenda força da marca numa edição editada pela segunda vez. E aí, no TikTok, a gente fez o lançamento de um produto novo, que a gente lançou também esse ano, que são as balas macias. E aí, dentro desse lançamento, para a gente conseguir comunicar e engajar a comunidade, a gente trabalhou muito forte com o TikTok, com esses creators, e a gente teve mais de 1.000 conteúdos sendo produzidos pelos consumidores para a marca, através de um mission que a gente conseguiu construir dentro da plataforma. Foram mais de 100 milhões de views de conteúdo, e a marca teve 10 vezes o brand lift, que é o esperado dentro dessa plataforma. Então, acho que foi assim, numericamente, números muito consistentes que mostram a força disso, e eu acho que teve muito aprendizado também em termos de dinâmica de comunicação, que foram bacanas para a gente nesse ano também. Ana, você havia mencionado para a gente anteriormente, antes do início da gravação, que o desafio estava que essa marca em específico, e para essa geração em específico, ela não se tinha uma consciência grande dessa geração com a marca, né? Então, certamente a campanha ela foi importante nisso, né? Ela foi uma ferramenta para se gerar esse awareness especificamente nessa geração, né? Fala um pouquinho mais disso, por gentileza. Nossa, não, ótimo você ter tocado nesse ponto, porque realmente era muito esse o desafio. É uma marca muito sólida, e se a gente olha até para o tamanho dessa marca, ela é a segunda marca mais conhecida dentro do mercado de gomas, né? Trident é a primeira e a segunda é Buba. Então, é uma marca que tem uma awareness já muito grande, mas é uma awareness que ainda tem muito espaço para entender qual história a gente quer contar especificamente nessa geração, porque a marca ficou mais de 10 anos fora do ar. Então, é praticamente o período que uma geração nasceu sem ter contato com essa marca em termos mais emocionais, né? Então, ela fez parte, obviamente, da história, em muitos casos da infância de muita gente, mas dos pais dessa geração, e não necessariamente dessa geração. Então, resgatar e conseguir contar uma nova história, conectando quem já conhece a marca e todo o aspecto nostálgico que ela traz, e trazendo para dentro dessa conversa também uma outra geração que aí está interessada em outras coisas, né? Foi um desafio muito bacana de assistir e de poder desenvolver e criar, e acho que o tamanho que a marca tomou foi realmente um motivo de muito orgulho para a gente aqui. Sensacional. Provavelmente essa geração conhece mais a marca agora do que a nossa, Rodrigo. Eu espero. Pois é, cara, é interessante. É que eles são muito rápidos, né? Para manter o assunto vivo também não é fácil. Em um ano. Não, é interessante porque eu até falei, dei um spoiler para Ana, né, e pro Lewis, antes da gente começar a gravar, né, porque eu contei uma história
pessoal, meu trauma que eu tive há um ano atrás com o Babalu, e eu vou falar do jeito que eu quiser, porque a Ana me autorizou aqui. Isso aí. Mas há um ano atrás eu descobri que na embalagem se lê Bubalu. E eu entrei numa... Cara, aquilo ali me deixou chateado, porque eu falei, cara, meu Deus, cara, eu comi 1 milhão de vezes isso. Não é possível que eu nunca li embalagem, eu sempre falava Babalu. E a Ana comentou aqui que me deixou mais tranquilo, contando que é um erro comum, que é normal, e que inclusive nessa estratégia de campanha, né, Ana, eu queria que você falasse um pouco disso, você trouxe esse espectro da nova forma de conduzir marca com a geração atual, que eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu não tinha essa visibilidade da perspectiva nova, porque na época que eu presenciava a construção de marca mais ativamente, como consumidor ali desse tipo de produto, era muito top-down, né, da empresa. A empresa formatava exatamente o que você queria, o que ela queria que você soubesse, e era aquilo ali, nem uma vírgula a mais. Então, conta um pouco dessa questão do nome, das pessoas não terem sabido o nome, conta um pouco dessa faceta e do que isso tem a ver com a geração nova. Eu acho que isso tem especialmente a ver e muito com a coisa do imperfeito, né? Eu acho que a grande mudança, talvez, disso que você está trazendo, né, do que a nossa geração para essa nova geração, é que todo mundo hoje em dia produz conteúdo, né? Não é privilégio de uma marca mais produzir conteúdo, ao contrário, talvez é o desafio da marca, como é que ela produz conteúdo de uma forma relevante, já que tem tanta gente boa fazendo coisas legais que entretêm, que têm o mesmo objetivo de entreter as pessoas, de levar algum valor, algum conceito, e especialmente o entretenimento, né? Então, eu acho que esse ângulo, e um pouco do que a gente aprendeu com essa geração, é que ter um discurso tradicional certamente não ia conectar com uma geração que espera autenticidade, que espera dinamismo, que quer um ambiente criativo, que quer que aquilo se pareça com que ele se conecta no dia a dia, e se a gente fizesse da forma tradicional, abrindo câmera, do jeitinho que as marcas sabem fazer normalmente, e tendo esse discurso muito top-down, como você trouxe, certamente a gente não ia conseguir a conexão que a gente quer. E no fim do dia, o que a gente espera com essa relação com esse consumidor é justamente que a gente possa ser essa fonte de inspiração, de criação, de diversão, e esse ambiente, que a gente possa promover esse ambiente e valorizar até toda essa parte criativa dessa geração, que é mesmo de grande valor, e a gente tem mais aqui conseguir jogar luz sobre isso, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. E aí o ponto é o que é o certo, é Bubalu, Babalu, e até nisso a gente passou muito por essa conversa que a gente foi vendo as pessoas discutirem sobre isso, que é uma discussão bacana, porque essa é a cultura, né, e você precisa para ser relevante, precisa conseguir se apropriar e ser legítimo com que a cultura, e aí a cultura é feita das pessoas, né, e aí é o que as pessoas estão falando sobre a gente, e as pessoas fazem esse tipo de colocação que você trouxe, é Bubalu, é Babalu, é Baba, é Buba, e aí isso tem um mix de construção de repertório, da onde vem isso, desde quem é formado dessa geração, onde a gente mesmo falava, nada mais gostoso que um Babalu banana, então tá lá atrás, na minha infância eu cresci com isso, então é natural chamar de Babalu, aí você lê na embalagem quer dizer Bubalu, essa geração já fala inglês, então mas aí eles querem encurtar o nome que é muito grande, então tem muita coisa para conversar aí em termos de autenticidade e de imperfeição. E isso é esse espaço de criação, eu acho que é para o consumidor também trazer o nome que ele quer que chamar a marca, né? Isso é uma licença que a gente também tem que permitir. Perfeito. Eu gostei desse subtema gerações, né? Ana, conta pra gente como as diferenças entre as gerações, né, impactam toda uma execução de uma campanha publicitária ou de um plano de marketing ampliando, né? Porque essa campanha, né, de Buba não me atingiu ou não atingiu o Rodrigo, né? Se eu não tivesse acesso a você e a esse case, a esse momento aqui,
né, eu não fui atingido. E não era para eu ter sido atingido, né? E tá tudo certo. Só para ficar claro, por Bubas está se referindo ao Babalu. Exatamente, isso, né? eu tô me acostumando a esse rebranding ainda. Tô fazendo exercício mental aqui. Você já se adaptou, eu não ainda. Exato, né? exato. Então, porque eu sou da geração mais adaptável que você. Entendi, você tá numa geração mais difícil aí. Tá? Eu aceito a crítica. Mas o ponto é, essas diferenças nas gerações certamente têm impactos grandes na hora de vocês executarem os planos de marketing, né, as campanhas, né? E isso certamente te limita, né, em orçamentos, em ferramentas que tu vai usar, né, em decisões que você vai tomar, né? Como é que, conta um pouco pra gente, navega a gente nisso, né, nesse processo decisório aí, as diferenças das gerações impactam toda a sequência do trabalho de marketing. Impactam, mas eu vejo que mais para o bem até, sabe? Porque, assim, em termos de custo, eu acho até que é uma vantagem, de uma certa forma, porque cria abre um espaço, acho, menos duro de comunicar, porque a gente, e sem dúvida isso passa, né? Dependendo, acho que da geração, tem um veículo mais predominante, e uma linguagem e um tipo de conteúdo, né? Então, se você vai falar para um público late millennial, e a gente tem algumas marcas assim aqui dentro da Mondelez, né? Tang, por exemplo, é uma marca que fala para a família e para mãe, especialmente, né? Então, é um público que tem uma predominância mais num canal offline, mas que também está no digital hoje, mas, obviamente, as preocupações e o dia a dia e o que é a cabeça de uma mãe é muito diferente do que é a cabeça da Gen Alpha e o tipo de conteúdo que ela consome e as plataformas que ela usa. E isso direciona, obviamente, muito como a gente constrói esse conteúdo, né? Então, uma experiência que a gente teve muito legal dentro desse universo, e que eu acho que é um universo que a gente está ainda aprendendo muito também, games, por exemplo, né? Então você vai falar com Gen Z, e esse é um universo muito fértil também, porque é um consumo, uma ocasião muito consumida, e é muito ultra segmentado, é um público mais exigente do que o normal. Então, assim, em termos de afinidade, de autenticidade, de você realmente estar dentro daquilo ali, que tipo de contribuição você traz para a comunidade gamer, onde você se propõe. Então, a gente aprendeu muito com o Trident, por exemplo, nos últimos 2 anos dentro desse segmento. A gente acabou lançando a gente foi experimentando uma série de coisas, acho que essa é uma outra beleza desse formato de comunicar para essas gerações, porque é muito vivo o conteúdo e a relação da marca com eles, né? Então a gente vai errando e acertando. Tem muita coisa que a gente também aprende com erro mesmo, né? E eu acho que no caso de Trident, a gente experimentou muito dentro desse território de games, e a gente lançou ano passado um filme com a Loki dentro do Free Fire, para comunicar uma inovação que a gente tinha de produto, que é o Trident recheado, com recheio líquido e tal, que é um produto que vai muito para essa geração Z, e que a gente quer estar muito dentro dessas ocasiões, desse dia a dia dessas pessoas, mas muito dentro de game, porque a gente entende que aqui tem o chiclete, até uma curiosidade aqui num parênteses, o chiclete realmente tem um benefício comprovado de foco, concentração, quando a gente fala especialmente para gamers. Então, ele tem um benefício funcional, quase dentro daquela plataforma, Caramba. Além de, obviamente, ter toda a parte de sabor, de refrescância, de indulgência. Então, tudo isso, sem dúvida, também está ali dentro. E num formato prático e bacana. Então, a gente criou códigos que tivessem muito a ver com esse universo, e aí a gente decidiu falar, o segmento que a gente quer entrar, a gente entende que Free Fire é o melhor lugar para estar, para a gente comunicar, onde a gente entende que a gente atinge mais gente dessa geração, onde a gente tem mais legitimidade. A gente vem trabalhando games para conseguir construir essa legitimidade também, não foi só nessa única campanha que a gente falou sobre isso, e aí a gente entendeu que trazer o Alok seria o melhor jeito, até porque música também é um território de afinidade de Trident, então ali a gente unia o melhor dos dois mundos, né, o Alok em música e game, afinal ele é uma celebridade muito reconhecida dentro desse segmento, e que faz muito pelos gamers, né, acho que ele também, essa era muito a busca nossa quando a gente fala de celebridades, é muito também qual é realmente o propósito
da pessoa, como é que ela aporta para aquela comunidade, para que a gente tenha coerência e consistência no que a gente está conversando, porque é o nosso interesse efetivamente. E foi super, assim, super bem sucedida a campanha também com a Loki e Free Fire, foi uma experiência totalmente diferente para a gente. Então, são universos que a gente pode navegar muito distintos, dependendo da marca e do público que a gente quer conversar. Isso exige ferramentas diferentes, exige atuações distintas e, especialmente, qual é o código cultural que você vai ampliar ali, que vai dar origem ao conteúdo, né? Então, acho que esse é mais ou menos o caminho. E, Ana, a gente que interage com N segmentos diferentes, né, como headhunters, né, a gente vê uma diferença gritante entre as boas práticas de publicidade e propaganda das indústrias de bens de consumo versus quase todos os outros segmentos. Acho que é um segmento que é nada de braçada. Talvez porque, e aqui eu estou me arriscando, né, porque eu não sou da área de bens de consumo, mas talvez por causa da disputa ali no ponto de venda, disputa de awareness, tem uma inch by inch de disputa de mercado e de compra que demanda, né, esse trabalho com uma lupa, né? Você trabalhar a coisa de um detalhe muito grande a ponto dos outros segmentos parecerem até rústicos quando comparado à indústria de bens de consumo, né? Então, só aquelas campanhas, você vê segmentos enormes que trabalham no B2C também, mas tem campanhas altamente rústicas, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, eu sempre gosto de perguntar 3, né? Mas enfim, é um vício de comunicação. Mas quais seriam, assim, as 3 grandes aprendizados ou X grandes aprendizados que você acha que o segmento, que você tem tanta experiência dentro, tem a ensinar para os outros segmentos em termos de como fazer campanhas publicitárias de sucesso? Quais são os grandes diferenciais, assim, que existe nesse trabalho que vocês fazem no setor, né? Olha, eu acho que tem um pouco disso que você trouxe de pistas, né, do porquê que talvez a indústria de bem de consumo seja tão updated, nesse sentido. Eu acho que tem muito a ver, sim, com a concorrência, tem muito a ver com o tipo de produto, é um produto de consumo rápido, né? Então você normalmente não é durável, porque você estabelece uma relação muito mais longa com o produto. No nosso caso, é uma relação que, se a gente for olhar o consumo de snacks no Brasil, um consumo que cresce muito nos últimos tempos, então cresce em número de players e cresce no número de ocasiões que as pessoas estão consumindo. Então, cada vez elas consomem aquilo ainda mais rápido, né? No caso de gomas e balas, por exemplo, tem muito também do hábito de compra. É uma compra que ela é 80% quase feita por impulso. Então, o nível de atratividade ainda é agravado com tudo isso. Então, a comunicação ainda é mais relevante. Eu acho que a primeira coisa que eu destacaria parece clichê, e eu acho que ela é a mais óbvia, mas ela acho que a forma de fazê-la é importante, que é o tal consumer-centric, que eu acho que a gente vem falando muito nos dias atuais, e que sem dúvida é fundamental, mas eu acho que é o como você extrai esses insights desse consumidor, que é justamente encontrar o ângulo da cultura para que aquilo realmente seja relevante e quanto aquilo conecta com a sua marca, né? Eu acho que essa é uma outra escolha importante a ser feita de o quanto que aquilo vai ser autêntico. E acho que a autenticidade é um valor que as pessoas estão buscando cada vez mais hoje em dia em absolutamente tudo que elas fazem e consomem. Então, isso vai trazer como contrapartida uma escolha, uma perda, né? Em algum ambiente você vai escolher perder de alguma maneira. E essa escolha, ela faz parte de uma boa escolha de comunicação. Eu acho que o segundo outro pilar é a questão do dinamismo, porque acho que se a gente trabalhar de uma forma lenta, pouco dinâmica, muito engessada, e muito tradicional, ela é incongruente com a sociedade, né, que a gente vive hoje, que é uma sociedade veloz, rápida, onde está todo mundo na rua, onde
tudo chega numa velocidade estonteante, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, você ter uma comunicação que não entrega essas realidades da vida das pessoas, ela vai automaticamente estar em desacordo com o que deveria acontecer e, portanto, ela vai ter um resultado, acho que, menos atrativo. E eu acho que o último ponto, volto a dizer acho que nesse peso, eu jogaria uma luz ainda nesse peso das escolhas, porque eu acho que muita coisa do que a gente faz na marca para poder realmente entender o que é autêntico é não falar sobre tudo. E eu acho que essas escolhas, elas são muito importantes para você conseguir ter aderência. Então, por exemplo, né, a gente lançou Trident há algum tempo, porque a gente acredita muito que a voz dessa marca, que é uma marca que fala sobre como você consegue inspirar e promover o lado leve das pessoas diante das coisas do dia a dia, e como é que a vida precisa ser uma vida mais destravada, uma vida onde você olha para os problemas e consegue dar volta neles, e consegue sempre olhar um lado positivo daquilo ali e conseguir extrair a melhor energia disso. E a gente entende que essa comunidade é uma comunidade que precisa disso, na verdade. Talvez não é nem onde hoje estamos, mas é para onde temos que levar, e a gente, como marca e ator da sociedade, tem uma obrigação também de colocar voz e luz sobre esse ponto. Mas, ao de fazer isso, obviamente, a gente teve um monte de haters, né? A gente tem um monte de gente que fala, então, a partir de hoje eu não consumo mais o produto. E é uma escolha de marca, é uma escolha de tom de voz, por conta da autenticidade. E, óbvio, também não adianta você escolher tudo, e isso não se aplica a qualquer marca. Precisa estar dentro do DNA do que você diz ser como marca, né? Em 100% dos seus canais e em 100% da sua existência. Não é uma coisa sazonal, é uma escolha que você faz de valor, e aí ele precisa estar muito dentro do que é o seu DNA. Me permita, Ana, adicionar mais um elemento aí que eu percebo, né? E, por favor, comente, eu até discorde, mas eu vejo que o segmento, né, por ter, primeiro, né, ser muito direcionado por grandes multinacionais, né, que têm estratégia de gestão e têm ferramentas de gestão muito avançadas, né? Segundo, pela natureza do produto, né, de ser alto giro, e isso demandar um dinamismo grande, né? E eu vejo uma propensão também do mercado de trabalho, né, da gestão, né, que está dando essa categoria ao novo, né, fazer com que eles tragam, né, mais cases de sucesso, ou seja, uma ponta de lança das novas tendências. Tá? Não sei se tu concorda com isso, super. Ana. Não, eu sem dúvida concordo. Acho que ele é parte, sim, do nosso dia a dia. Eu acho que estar em constante inovação é um hábito, sim, dos profissionais que trabalham nessa área. E é uma exigência nossa, assim, um pedido sempre para os nossos parceiros de veículo. É importante para nós ser beta, gerar qual é a novidade, o que está acontecendo agora, o que a plataforma está lançando de mais novo, por que a gente não vai experimentar? E sem dúvida sai muito da indústria de bens de consumo, os primeiros movimentos das primeiras experiências, né? E eu acho que o ambiente que a gente está também, hoje em dia, se a gente for olhar as nossas marcas, por exemplo, boa parte do investimento delas está muito no ambiente digital. Isso também muda bastante toda essa parte de inovação que você está falando, porque é um ambiente onde, para você chamar atenção nesse ambiente, você realmente precisa o tempo inteiro inovar e trazer, e ser diferente, trazer novidade para ser relevante. E tem um elemento global também, né, do fato de ser multinacional, né? Eu imagino que você e tua equipe, né, estão conectados com os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, toda semana, né? E aí eu acho que essa troca também faz com que as coisas fluam com... É um mercado mais integrado, né? Mercado de bens de consumo do que outros, né? Nesse caso, acho que assim, sem dúvida, acho que isso traz muitos benefícios, né? Porque a gente acaba tendo uma visão, você consegue aplicar muito mais rápido até as oportunidades e os aprendizados que acontecem em outros países, e acho que consegue, hoje em dia, como as fronteiras não existem mais, criar consistência de marca entre países é uma coisa importante, né? E que dá para a gente trabalhar a partir disso. E as marcas da Mondelez, que são, na sua maioria, marcas globais, a gente tem muito essa interação.
Inclusive, acho que uma das coisas que aconteceu de movimento interessante nesses últimos tempos na categoria é que a gente, como indústria, como companhia, decidiu desinvestir das marcas Trident e Bubba nos Estados Unidos e na Europa, na verdade. E na América Latina e na Ásia, essas marcas continuam dentro da força da Mondelez, e a gente continua apostando forte em cima delas e investindo e trazendo inovações, e realmente vai ser nosso foco desenvolver e continuar desenvolvendo esse segmento aqui no Brasil. Mas esse é o tipo de movimento justamente que uma marca global pode fazer, né? Pode se dar o luxo de fazer até, de conseguir se dividir pelo mundo, e ainda assim ter a força local e acho que até a facilidade, de uma certa maneira, de conseguir tropicalizar bastante o que a gente acredita ser o caminho para a marca. E você sabe que você estava falando aqui, eu estava me dando conta, né? Eu acho que é um vício que a gente pega como headhunter, uma vez que a gente trabalha para N segmentos diferentes. Você sempre está comparando os segmentos entre si, porque uma dos grandes pulos do gato de um bom headhunter é você saber onde que estão os capabilities que são referência em cada subsistema, né? Então, você vai recrutar para trade, qual subsegmento ou segmento que desenvolve melhor aquilo ali, né? E aí você assessora o cliente a entender como fazer um upskilling melhorar o capital humano dele via importar capital humano de locais que são melhores do que o que ele tem dentro de casa e por aí vai. E aí eu estava pensando aqui em segmentos que são gigantescos no mundo e que não conseguem fazer esse tipo de vínculo que bens de consumo de alto giro consegue. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Automotivo, né? Montadoras. Tem um ticket absurdo, tudo bem que compra-se uma vez a cada 3 anos, 5 anos, então tem uma característica diferente de consumo, de vínculo com a marca, mas você tem um case talvez emblemático de campanha publicitária / branding, que é a Harley Davidson. Eu desconheço outro que conseguiu fazer com que o consumidor ame aquilo ali, se identifique com aquilo ali, vista uma camisa daquilo ali, né? Tatue no braço aquilo ali. E aí você está falando de um segmento que, sei lá, o PIB global, acho que talvez seja 15% do PIB global, 20%, eu estou de cabeça aqui, tá? Falando. Outro exemplo emblemático que é um cliente nosso, né? A Tigre. É um baita case de branding, né? Os caras talvez sejam top of mind de material de construção há décadas, né, no Brasil. Agora, você vai pegar esses casos, são casos isolados num oceano de empresas que não conseguiram gerar um impacto de branding e de campanhas publicitárias. E aí vem minha pergunta, Ana. Porque eu não estou fazendo um monólogo aqui, eu estou criando contexto para a pergunta, tá? Eu não entendo nada de campanha publicitária. Por que é tão difícil, Ana, construir esse tipo de trabalho que bens de consumo consegue, que você, de uma forma brilhante, conseguiu nesses cases, né? Da Babalu, da Bubalu, da Buba, da Baba. Até o final desse episódio. Ele vai achar um jeito. Mas eu falei os 4 aqui, ó. Eu tô avançando. Eu vou escolher um que eu mais gosto e vou usar. É isso. Mas por que é tão difícil fazer na prática, né? Olha, eu acho que tem muito também, para ser muito justa, acho que tem a ver também com essa relação das pessoas com o produto. Eu acho que isso tem um ponto, você acho que trouxe um exemplo da Tigre, né? Você forma aquilo e uma geração convive com aquilo por um certo tempo. Eu acho que no caso, e convive com o produto, aquilo tem valores diferentes, onde talvez até os valores funcionais sejam muito importantes para determinado segmento, e isso é mais sólido, né? Eu acho que no momento onde você vai para bens de consumo, tem um dinamismo esperado, porque é de consumo, né? Ele é fast consumer goods, então não à toa, né? Então eu acho que essa palavra, ela define muita coisa e ela passa por essa forma
de comunicar, que é uma forma frenética, que é uma forma, e acho que isso não só na comunicação, né, isso passa até por portfólio, por exemplo, quando eu olho o número de inovações que a gente tem no segmento de bens de consumo, se eu olho alimentos em específico, num recorte desse, são milhares de produtos num ano, coisa que você vai para outros segmentos, essa exigência do consumidor, até no contato com a categoria é muito diferente. Então, eu vejo que o público com o qual você se conecta, mas, obviamente, a indústria de carros também vende para a Gen Z, né? Também vende para o Early Millennial, mas ela vende um carro que vai realmente permanecer na vida daquela pessoa por mais tempo. A decisão passa por outros estágios diferentes também. Então, tudo isso muda a forma e o que você deveria comunicar, e por isso que eu acho que tem, na indústria de alimentos e de bens de consumo, tem uma dinâmica que conversa com a forma que o produto com a relação que o produto tem dentro da vida dessas pessoas também, né? E tem outros segmentos, por exemplo, eu vejo o segmento bancário como uma grande, acho que é um que Verdade. fala diferente, né, sobre esse conceito, o Itaú, né? Itaú e o Bradesco são uma das marcas mais valiosas da América Latina. Assim, se você olha o tipo, acho que esse segmento, o tipo de dinâmica que ele implementou, né, dentro de comunicação em específico, a relação dele com o cliente, eu acho que totalmente, até em muitos casos, ele é muito escola para a gente aqui também. Então, acho que é um segmento também que traz um outro olhar, né? Mas você citou Porter aí, o Michael Porter, nas entrelinhas da tua resposta, porque você falou de dois segmentos que são altamente competitivos, que é bens de consumo e banco, e aí você está querendo dizer, me corrija se eu estiver errado, que a competição, por que é tão difícil fazer boas campanhas publicitárias? Porque você não tem a pressão da competição exigindo com que você comunique mais e melhor e se conecte ao teu consumidor. Porque banco e bens de consumo, se você não se conectar, você não vende, né? Você não retém, você não... que é a teoria dele, né? Inclusive, Rodrigo, me permita a presença da Ana aqui para satisfazer uma curiosidade minha, tá? Ô, Ana, toda vez que eu vejo pódios relacionados à utilização de redes sociais ou adoção de novas redes, o Brasil está lá em primeiro, né? Os brasileiros adoram uma rede social, enfim, né? Uma novidade na internet, né? Uma vez que isso é verdade, né? O que nós aqui no Brasil, o que os profissionais de marketing aqui do Brasil estão exportando para fora, né? Porque certamente a gente tem desenvolvido muita coisa boa aqui, né? Vocês, profissionais de marketing no Brasil, mesmo gerindo marcas globais, estão desenvolvendo estratégias que viram cases para outros países, né? Primeiro, você concorda com isso? E segundo, o que tu consegue trazer para a gente do que vocês estão exportando aí para fora? Eu concordo em absoluto. Acho que em alguns lugares, e acho que a grande, não só as redes sociais, mas acho que o digital como um todo é um fato que o Brasil é muito destaque. E eu posso dizer assim, principalmente das marcas do nosso portfólio, o Brasil é um dos países que mais investe dentro com esse mix de canais, né, tão focado. E eu acho que é um fato que tem a ver com a nossa cultura brasileira, isso foi um pouco que a gente aprendeu, porque tem a ver com o nível de conexão que o brasileiro tem, né? O brasileiro é acalorado, ele é empolgado, então a rede social ela é um habilitador para esse ambiente de boa relação que a gente gosta de ter como povo, né? Então acho que esse vem um pouco daí, e aí isso traz para a gente um pouco da coisa do elemento cultural que a gente vem trazendo, que a gente exporta muito, a forma de se relacionar dentro da rede social, e que ela passa, por exemplo, que não dá para falar em comunicação hoje em dia sem, por exemplo, falar de influenciador, né? Afinal, as pessoas, elas estão... A gente falou um pouquinho antes sobre a Gen Alpha, que a rede social, ela habilitou todo mundo a ter voz, ela habilitou muita gente a criar, e, portanto, ela multiplicou muito os canais de comunicação, e até mudou um pouco a credibilidade, né, das pessoas, a relação de credibilidade que elas têm com as marcas. Então, é muito alta a credibilidade da grande parte, obviamente isso tem que usar com muito cuidado, acho que essa é talvez de tudo que existe hoje de comunicação, eu acho que esse ainda é um segmento que vai passar por uma reforma, que eu acho que ele bagunçou um pouco nos últimos tempos, né, em termos de forma de usar o influenciador, que índices que você olha, o que você olha e de que forma você interage com essa pessoa, porque esse tem um outro elemento que aquilo não pode ser
não autêntico, de novo eu volto no ponto da autenticidade, né? Ele precisa ter coerência tanto com o dia a dia da pessoa, tanto com o uso daquela pessoa, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente vem discutindo muito com o global, porque é mais difícil para eles entenderem isso realmente numa sociedade que é mais formatada, que é menos relacional, e que até tem um nível de crença mesmo nessas pessoas diferentes e nesses ambientes, né? Então, eu acho que trabalhar essa autenticidade, a credibilidade é uma das coisas que a gente conversa bastante e troca muito com esse time, e o ambiente digital como um todo, acho que até coisas muito básicas de como você não é simplesmente como era antigamente, criar uma peça para a TV e depois recortar em diversos formatos e espalhar isso nos meios digitais, isso efetivamente é pouquíssimo efetivo hoje em dia. E é um dos formatos ainda bem usado, né, quando você olha para fora. Então, acho que tem bastante coisa realmente aqui que a gente tem de bom para exportar. Legal. Mas tem uma idiosincrasia aí do Brasil, que é o fato da gente ser um país onde os produtos são muito mais caros, né? E em relação ao serviço. Aqui, ao contrário dos Estados Unidos, da Europa, aqui o serviço é barato e o produto é caro. Então a gente tem quando você consegue comprar algo, consumir algo, você dá mais valor para aquilo também. Não sei se estou me arriscando num território aqui que eu não domino, né? Porque sociologia não está fora do meu rol de conhecimentos, mas talvez tenha algum tipo de relação, né? Porque para um europeu, um americano, consumir um produto não tem aquela conquista. Dá para experimentar muito, né? Exato. Aqui, às vezes, você tem que escolher A ou B, né? E, enfim, às vezes vai pelo mais barato, porque está dentro do teu orçamento, né? Então, tem algumas adaptações, talvez, também, né? No sentido Sim. Não, eu acho que tem total adaptação e tem sim a ver com a coisa do poder econômico e do repertório de marcas, né? E acho que isso sem dúvida é um outro elemento, né? As pessoas aqui têm menos possibilidade de errar em muitas das classes sociais de consumo e ocasiões, então elas preferem acertar mais, isso influencia sem dúvida a forma com que elas olham para os produtos e para as marcas, né? É um fato. Legal. Anel, a gente não podia deixar de te pedir para fazer um playbook aqui de passo a passo de como fazer uma campanha publicitária de sucesso, por mais difícil que isso me pareça como um leigo, né? Não sei se dá para fazer. Para Ana é fácil. Então tá bom. Agora eu não tenho nem opção, né? Como é que seria aí um passo a passo para quem está nos acompanhando e está pensando, cara, fantástico, quero melhorar minhas campanhas, legal, agora o que eu faço? Dá um kit de execução aí para essas pessoas. Não é uma pergunta fácil mesmo, como você colocou. Eu não sei se exatamente nessa ordem, mas eu acho que a primeira grande coisa é entender o seu objetivo de negócio, né? Assim, qual que é o seu objetivo como marca, o que efetivamente você precisa fazer, e esse para mim é o ponto de partida mais óbvio e fundamental. Depois eu acho que sobre o que a sua marca pode falar, né? O que é o seu DNA como marca, quem é você como marca e qual o seu ponto de vista sobre aquilo que você quer construir. E aí, o que dentro disso, qual a conexão que isso pode criar com as pessoas, que aí é o fator cultural. Como é que você hackeia a cultura a ponto de conseguir extrair o melhor insight que conecte com esse seu objetivo de negócio e com o que a sua marca pode falar e tem como DNA, né? E aí eu acho que, uma vez feito isso, entenda-se quem é o melhor para te ajudar a construir esse conceito, né? Se é você mesmo, se é um creator de hoje em dia, né? Um influenciador aí desses meios, mas se é o seu público direto. E eu acho que o desafio, claro, é como que você cria consistência de marca, porque esse talvez seja o grande... Se eu pudesse dizer o watch out, aí, o ponto de cuidado num formato fluido desse, que foi um pouco que a gente aprendeu com Bubble, Babalu, é um pouco como você garante consistência. Você não perde a consistência da marca ao longo do tempo, mesmo sendo feita e produzida por pessoas tão diferentes. Então, acho que esse é um elemento para ser cuidado também, para que ao longo quando você terminar o seu objetivo de negócio, se olhar para trás,
aquilo se conecte e seja uma coisa construtiva, né? Porque construção de marca não é uma coisa que você faz hoje e precisa ser uma jornada. Então, como que você, ao fim dessa jornada, olha para trás e vê que realmente tem uma consistência ali que está acontecendo ao longo do tempo, mas que está conseguindo ser relevante com a dinâmica de vida que as pessoas têm e com a dinâmica de conteúdo que elas consomem hoje em dia, né? Então, eu acho que é isso. Perfeito, Genial. perfeito. O curioso é que eu estava pensando aqui sobre o papel dos influenciadores, né? E como isso deve ter alterado, de certa forma, ali o processo decisório de quem vai ser o porta-voz da minha mensagem, né? Muito. E aí eu quero que tu expanda isso, porque eu estou pensando enquanto eu estou formulando a pergunta aqui, mas no passado, beleza, preciso fazer uma campanha, preciso de alguém que vai representar minha marca, vai passar uma comunicação aqui, eu vou trazer esse famoso, né? E aí esse famoso custava, sei lá... Geralmente os protagonistas das novelas. Exato, né? Ou alguém que estava tipo, em evidência na TV muito fortemente, né? Tipo uma Xuxa da vida, né? E eu imagino que isso era caro, né? Trazer esse tipo de pessoa para ser o seu porta-voz era caro, né? E aí hoje a gente tem influencers, né? Pessoas que em tese são comuns, né? Mas que de certa forma desenvolveram um certo raio de influência num grupo, né? E por mais que elas sejam mais nichadas, e aí, Ana, eu já vou te passar a pergunta, elas também são mais baratas também, não sei. Mas qual que foi o impacto dos influencers em orçamentos, em assertividade de público nas campanhas? Fala um pouquinho disso. Só um comentário aqui, Lio, você está com um viés inconsciente de geração Y aí, porque você está colocando os atores da Globo num nível acima dos influencers. Isso pode ser coisa de geração Y. Verdade. Porque hoje em dia é o contrário. Para geração nova, exatamente o contrário. O influencer está acima na cadeia de influência. Mas, desculpa, é só uma brincadeira, né? Não, acho que você brincou, aqui. Mas talvez você não falou uma verdade aí, diga aí, Ana. Não, eu acho que a primeira coisa é que eu acho que é uma ilusão de que isso é barato, sabe? Porque eu acho que, primeiro que cada vez mais, acho que esses influenciadores estão tomando um tamanho tão relevante que, obviamente, vai ficando cada vez mais caro realmente fazer esse tipo de... Eles vão virando cada vez mais esses das antigas, aí uma Xuxa da vida e por aí vai. Mas eu acho que, obviamente, o número de pessoas que você tem que construir, esse exército de embaixadores ou de pessoas que vão se conectar com a sua mensagem, também muitas vezes maior. E eu acho que o desafio que existe maior hoje em dia é de você achar esse espaço de credibilidade e de autenticidade, porque não é a celebridade ou o influenciador pelo influenciador, né? Ele precisa ter uma conexão com você em algum momento, né? Acho que esse é o que eu vejo, talvez, da grande evolução que a gente está vivendo e que eu acho que a gente nem completou. Eu acho que a gente está no meio dessa conversa, dessa jornada, que é como realmente achar a combinação correta para isso, sabe? Para quem pode ser seu porta-voz, por que aquela pessoa está sendo escolhida, como que você cria uma relação mais de longo prazo com ela, menos de curto prazo mesmo, menos tática, e realmente você consegue construir valor nessa relação, né? Que seja uma coisa que realmente você vai ver, de novo, para mim, é a história da consistência, de você olhar para trás e entender por que aquilo começou, aquela conversa começou naquela marca com aquela pessoa. E eu acho que achar isso é meio o desafio de hoje em dia. É que a gente pegou a primeira geração dos influencers, né? Aqui, nós três. Que é uma geração que você não tinha lá uma assessoria de imprensa especializada em influencer que dava um workshop para o influencer olha, essa é a linha, os contratos que você vai assinar tem multa, se você pisar fora aqui do quadrado tem multa grande, tem indenização, tem tal. Então acho que o mercado influencer, ele criou uma forma própria, que é natural no segmento, porque ele vai amadurecendo, né? Você tem lá os primeiros, né, influencers, que era aquela coisa um pouco mais abriu o mato alto, que é um influencer, né? Nem sabia o que era. E agora a gente já tem influencers profissionais, né? O cara é uma empresa, ele sabe exatamente o script, ele sabe que ele é um produto, então ele não pode
fazer qualquer coisa no Instagram dele, ou se expor a risco, né? Tomar umas e falar o que ele pensa, ou tomar umas e, né? Então, acho que o mercado deu uma boa amadurecida, né? E talvez isso tenda a ficar ainda melhor, né? Porque você já tem cases emblemáticos, né? De pessoas que despencam do Olimpo para a valeta por causa de uma colocação errada, de um posicionamento errado, ou às vezes por se mostrar como é mesmo, né? Às vezes não é nem cometer um erro, é mostrar não saber esconder quem ela é, né? Porque, enfim. Ana, queria te passar a palavra para você fazer um encerramento aqui do episódio. Por mim, a gente ficava falando horas aqui, porque eu entendi por que o pessoal escolheu você para falar desse tema, né? Que você tem uma capacidade de síntese, de uma visão muito clara, né, como fazer uma campanha publicitária de sucesso, né? Isso para mim ficou evidente. Então eu queria te devolver a palavra, te agradecer, né, demais por a tua disponibilidade, né, pela atenção com a pauta e tudo, e te passar a palavra para você encerrar o raciocínio aqui ou dar uma palavra de encerramento aqui para nossa audiência, né? Eu também curti muito o bate-papo, eu acho que é sempre gostoso de falar sobre isso, apesar dos desafios, e eu me sinto lisonjeada com o seu comentário, porque eu acho que fazer campanhas hoje em dia é um aprendizado constante, e eu diria que não tem receita. Então, eu acho que esse é o pensamento de hoje, né, do que a gente está aprendendo, e talvez se a gente vier a conversar daqui um ano novamente, talvez sejam outros pontos. E eu acho que realmente a gente precisa ter esse espírito de saber aprender todo dia nesse mercado, né? Então acho que foi super gostoso, e eu agradeço vocês aí pela conversa e pela oportunidade. Nós que agradecemos, e assim que você tiver um case novo, vamos conversar de novo, vamos te trazer de novo para a gente ir desbravando esse mundo das campanhas publicitárias, né? Que é um mundo fascinante. Com certeza, com prazer. Maravilha. Bom, chegamos ao final de mais um Raise the Bar, episódio espetacular, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você gostou do conteúdo ou conhece alguém que possa precisar desse conteúdo, curta, compartilha e segue o programa nas suas plataformas, na sua plataforma preferida, né? Uma vez que o programa é distribuído tanto no YouTube quanto em mais de 10 plataformas de podcast. E se você está com urgência para fechar vagas de vendas e marketing da base da pirâmide, não deixa de conhecer o salesjobs.com.br. Eu não sei porque eu sempre erro nesse final aqui, enfim. E conhecer uma das empresas da The4 Sales Company, que é o MediaTek, que está revolucionando a forma como grandes empresas fecham vagas da base da pirâmide comercial. Por hoje é isso, um abraço para a Ana, um abraço para o Lewis e para todos e todas que estão até aqui, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!